Tributação para profissionais de educação física no Simples Nacional em 2025. Esse é o tema desse vídeo, mas antes eu peço para você se inscrever no nosso canal, deixa o like aqui embaixo. Meu nome é Renan Faria, eu sou contador e diretor da Reales Contábil e nesse vídeo eu quero apresentar para você uma das menores formas de pagar tributo dentro dessa área de profissionais aí no geral de educação física. Vou fazer uma compartilhamento da minha tela e apresentar para vocês de uma forma muito breve. Então aqui tem a tributação de educação física no Simples Nacional 2025. E basicamente, se você é um profissional da área da educação física e trabalha de forma autônoma, a primeira coisa que você precisa entender é em relação à tributação da pessoa física. Uma pessoa física, ela é tributada pela tabela de imposto de renda, pessoa física, que de ano a ano vai mudando um pouquinho, alguma coisa ali, mas basicamente aqui, se você tem um rendimento anual de R$ 26.963,20, você está isento do pagamento de imposto. Você não vai pagar nenhum tipo de imposto, aqui a alíquota zero. Porém, se você tem aí um rendimento que vai fazendo uma escala e recebe acima de 55.976,16, você já está pagando o valor máximo da alíquota de imposto de renda de acordo com essa tabela aqui. Então a tabela vai até 27,5%. Ou seja, com um pouco mais de R$ 56.000 recebidos no ano, você já está pagando 27,5%, que é a tabela de imposto de renda para quem é tributado como pessoa física, um profissional autônomo. A minha sugestão em apresentação é para você fazer agora uma análise em relação ao recebimento dos valores que você recebe como profissional, porém utilizando uma estratégia de pessoa jurídica. Naturalmente, para quem é um profissional da área da educação física, a tributação, considerando aí a primeira possibilidade tributária que se chama Simples Nacional, é o anexo 5, né? Então, o profissional da área da educação física, ele é tributado por 15,5%, que é a tributação básica para ele ser tributado utilizando o Simples Nacional. Então, você abre uma pessoa jurídica, um CNPJ, define a modalidade de tributação, que no caso vai ser o Simples Nacional, e naturalmente você vai ser tributado pelo anexo 5, que é um anexo de vários anexos que existe na tributação para quem é do Simples Nacional. E existe uma possibilidade tributária para você pagar menos impostos do que 15,5%. E isso está relacionado a uma estratégia tributária chamada Fator R, que basicamente ele é a correlação entre folha de salários e receita bruta. O que é basicamente isso? Então, se o seu faturamento aqui, nesse exemplo, for R$ 10.000, você precisa ter aí uma folha de salários relacionado a, nesse exemplo, R$ 2.800, que representa 28%. A estratégia tributária do Fator R, ela considera a possibilidade de você ter um percentual acima de 28%, no mínimo 28%. Acima, tudo bem, você não pode ter esse percentual abaixo de 28%. Então, sempre que você tiver um faturamento, a relação de folha de pagamento precisa representar 28% desse faturamento. Então, se você, por exemplo, tem funcionários, você pode utilizar a folha de pagamento desses funcionários para ajudar você a ter essa base de percentual de 28%. Mas se você não tiver funcionários, você vai utilizar aí, apenas o Prolabore, né? O dono da empresa recebe Prolabore e o funcionário recebe salário. Então, se você tem uma empresa sozinho, você vai retirar esses R$ 2.800 nesse exemplo como Prolabore, tá? Então, esse Prolabore ele vai aumentar proporcionalmente na medida que o seu faturamento aumente. Então, a gente todos os meses vai fazer essa relação e análise. Se o seu faturamento aumentar um pouco, esse aumento de Prolabore ele precisa acontecer para que no fim das contas a gente consiga manter o fator R
que é uma estratégia tributária em 28%. E tudo isso para quê? Para você ser tributado no anexo 3. E esse anexo 3, ele tem uma alíquota do Simples Nacional que começa a partir de 6%. Então, como a gente viu anteriormente, a tributação natural do Simples Nacional seria de 15,5%. Se você aplicar uma estratégia tributária que se chama Fator R, você vai ser tributado os seus rendimentos pelo Simples Nacional, porém no anexo 3, que é uma alíquota de 6%. Então, você tem uma economia tributária muito maior e aqui é um momento que você consegue regularizar os seus ganhos de forma correta, com economia tributária, fazendo com que você regularize todos essa movimentação financeira que acontece aí na sua conta corrente, porém de uma forma profissional. Você vai agora parar de utilizar a movimentação na conta corrente de pessoa física e vai agora conseguindo constituir um CNPJ, adotando essas estratégias que foram apresentadas aqui, constituir aí uma conta corrente utilizando agora não como pessoa física, mas como pessoa jurídica, fazer essa movimentação financeira da sua empresa nessa conta pessoa jurídica, agora você vai começar a pagar uma tributação de 6%. Então, basicamente aqui, fazendo um breve resumo, se você tem aí um faturamento anual de em torno de 56 mil reais, você já está pagando 27,5%. A gente adota uma estratégia de constituir um CNPJ e naturalmente a sua tributação seria de 15,5%, porém você adotando essa estratégia tributária de Fator R, você vai pagar apenas 6% aí, tendo a possibilidade de faturar até 180 mil no ano. Então, é muito importante que você considere essas informações. Se você tiver dúvida, entre em contato com a gente. Nós temos aí nós atendemos vários profissionais da área da educação física, temos especialidade nisso e conduzimos a todo o acompanhamento que você precisa, te explicando ponto a ponto como que isso funciona na sua realidade. A gente precisa entender como que é a sua realidade, qual é o nível de faturamento que você tem e entender como que você está na sua situação para poder encaixar uma regularidade fiscal de acordo com a sua necessidade, tá? Então, se você tiver dúvidas, chama a gente aqui no nosso contato e eu vou ter o maior prazer em acompanhar e conversar com você, tá? Obrigado aí por assistir esse vídeo até agora e eu te aguardo aí no próximo conteúdo.